nós tivemos uma discussão muito complexa, haviam duas posições, uma que a gente devia pedir a cabeça do Goldenberg, outra que deixa disso, venceu o deixa disso, e a gente acha hoje que foi um equívoco, né? Devia ter se pedido ao reitor que ele deixasse o seu lugar para defender o seu corpo e não execrar o seu corpo publicamente. E todos os erros que haviam no meu departamento, a professora Maria Odila Leite da Silva Dias, que é uma competência na história do século XIX, tinha terminado a sua livre docência e ela aparece da lista como improdutiva. Ela tinha acabado de fazer o seu concurso de livre docência, uma tese que demora 6, 7 anos para fazer. O historiador tem que desbravar arquivos, tem que organizar arquivos, tem que esperar o tempo da abertura dos arquivos para poder trabalhar, e depois você consegue fazer tudo isso que não aparece no seu trabalho, né? Ainda você cai na boca do curso. Foi uma coisa muito difícil, muito dura. Eu acho que esse foi um momento bem complicado. Hoje tem até um certo consenso na universidade que esse episódio tem uma viragem interna, muito difícil. Acho também que, se nós pensamos, né, em autonomia e liberdade, né, é evidente que nós temos que pensar em avaliação. Né? É evidente que nós temos que pensar em avaliação. Né? A Associação Internacional de Universidades, ela define da seguinte maneira como deve ser o procedimento. Né? Ela diz que a responsabilidade das instituições universitárias se expressa pelo poder de cada uma delas e tem que respeitar suas obrigações coletivas, o respeito à qualidade, à ética, à equidade e à tolerância. Elaborar e manter regras de exigência de natureza científica e administrativa, elaborar e manter, implementar mecanismos de prestação de contas à sociedade, de autocontrole e de avaliação pelos pares, assim como dispor sua gestão de modo transparente. Muito bem, né? A avaliação, então, ela passa a ser uma discussão importante nesse processo. É preciso perceber as metas, os objetivos, o que conseguimos e não conseguimos, mas nós temos um dilema na nossa sociedade, porque a avaliação ela sai da esfera interna, das metas e objetivos e condições institucionais para o desenvolvimento dessas metas e objetivos e vai para o campo governamental. E aí começam os problemas, e eu tenho pena que o Renato não está aqui, porque a gente ia divergir bastante daquilo que ele pensou. Não é? Então, uma coisa importante é que nós temos que definir mesmo a variação das instituições. Evidentemente que se nós pensarmos as universidades especializadas, as tecnológicas e as pedagógicas, não é? O processo de constituição e de organização não pode ser apenas a reprodução daquilo que já foi descoberto, engendrado e preparado. Né? Não é, essas universidades não são universidades de divulgação, elas não são universidades de reprodução. Quer dizer, se eu sou uma universidade de ensino, para que eu possa pensar o ensino de qualidade, eu tenho que desvendar coisas, eu tenho que ter pesquisa no campo da vida societal, da organização dos objetivos da própria educação, daquilo que os fundamentos de cada campo do conhecimento já produziram e de como eu vou levar os meus estudantes a pensar articuladamente que ensinar é pesquisar e ensinar. E ensinar é trabalhar e entender como é que se processa aquele conhecimento, como é que se formula aquele conhecimento. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: se você lê uma receita de bolo, você já está capacitado para fazer o bolo? Aí eles ficam me olhando e dizem assim: bom, lá na receita de bolo tem que dizer assim: derreta a manteiga em banho-maria. Bom, se você não sabe o que é banho-maria, acabou, né? Bata os ovos para que ele fique airado. Bom, também não dá para saber. Você tem que ir fazendo para descobrir como é que é e para descobrir a linguagem e os conceitos daquele campo de conhecimento. Né? Quando nós pensamos nesse conjunto de universidades, centros universitários e escolas isoladas
que trabalham apenas na reprodução, o que nós vamos tendo é um empobrecimento, né? E não a expansão. Porque, evidentemente, a hora que eu leio um livro, eu absorvo algumas coisas do que esse livro foi. Se eu for resumindo, é menos do que está escrito pelo autor, né? Então, a cada uma das transmissões, você vai perdendo partes dos conhecimentos e dos conteúdos. Portanto, você vai mediocrizando aquele conhecimento de maneira a fazer a operação que faz o senso comum, né? O senso comum ouve o pensamento científico, descobre o pensamento científico e ele vai vulgarizando, né? Até que ele vira um pensamento vulgar e outro pensamento científico tem que ser posto no lugar. Então, não dá para a gente pensar que instituições de ensino possam ser dispensadas do esforço de produção de conhecimento. Renato ontem falou, né, que as universidades privadas são praticamente 80% das universidades brasileiras e que produzem 17% do conhecimento, né? Então, há um conjunto enorme daquilo que se chama universidades que não fazem nada além do que mediocrizar e divulgar negativamente os saberes, tirando da sociedade, né, aquilo que é o fundamental do pensamento científico, que é o sentido da descoberta, o sentido da desconfiança, o sentido daquilo que eu tenho que experimentar para saber como é que faz. E nós vamos transformando todos numa tábula rasa de repetição, de repetição e de repetição, que é o que vivemos hoje na crise fundamental que existe no fosso entre o ensino fundamental e médio e o ensino universitário. O que significa que, né, nós que estamos nas universidades de pesquisa, né, temos que viver um enorme esforço para auto-entender esses estudantes, porque passaram por aquilo que foi o critério definido que ele tinha que passar para entrar na universidade, dá conta de tirar dele todo um modo de assimilar sem refletir e constituir de novo um pensamento reflexivo crítico para que ele possa se transformar num intelectual, num cientista, num tecnólogo, né, dentro do complexo da universidade de pesquisa. Então, nós temos um problema gravíssimo, né? E temos um problema de maior ainda alcance, porque o ensino médio virou nada, né? Virou nada. O que é que se faz quando termina o ensino médio? Nada, né? Agora, nesse último ano, o governo foi investir na formação das tais centros tecnológicos para o ensino superior, as velhas formações técnicas. Mas a hora que você tem o ensino fundamental de base totalmente desorganizado, pulverizado, onde os professores não têm estímulo, porque foram formados em maioria nessas universidades, nessas escolas de divulgação, né? Depois, com os salários que eles ganham, com as condições de trabalho que eles recebem, com a ausência enorme de materiais educacionais, né, o ensino fundamental já é péssimo, péssimo, né? Quando você vai para o ensino médio, ele não tem função nenhuma, o funil fica maluco, porque todos os que terminam o ensino médio, que já são menos de 20% de quem fez o ensino fundamental, né, vão sair a campo, eles têm obrigatoriamente que fazer universidade, porque eles não têm nenhuma profissão, eles não têm onde se inserir, eles não têm conhecimento para nada, para coisa nenhuma, né? Para coisa nenhuma, eles não são cidadãos, eles não são humanistas e eles não são técnicos. Então, nós estamos vivendo um enorme problema que bate na pesquisa, é óbvio que bate na pesquisa, né? Porque a quebra desta relação de retroalimentação entre a pesquisa e o ensino destrói barbaridade daquilo que deveria ser o construto nacional para pensar a autonomia do Estado, da nação e desenvolvimento. Quando as agências falam, elas falam em cima de uma racionalidade onde aquele conjunto que está posto faz um esforço enorme para racionalizar os parcos recursos, que não vão sendo racionalizados para exigências sociais. Portanto, nós não temos na pesquisa uma enorme discussão societal